Põe a mão sobre a Bíblia e diga assim: Senhor, fala comigo na tua palavra, porque eu preciso te ouvir. Diga amém. Escute. Hoje nós chegamos à 7ª atitude que nos desafia. Olhe para mim. Foram 7 uma semana, segunda hoje, contando o capítulo de hoje. Cada capítulo desafiou a gente a uma atitude diferente. Eu vou recuperar algumas aqui para nós. Vamos lá? Atitude número 1, expectativa. Diga: eu preciso esperar algo mais. Jesus era impressionante como ele tinha a capacidade de injetar expectativa nas pessoas. Jesus, no primeiro capítulo de Atos, disse assim: esperem, porque do alto vocês vão receber a promessa do meu Pai, que de mim vocês ouviram. Ele colocou os discípulos todos em uma expectativa. Jesus tinha esse poder. Quando Jesus chegava numa cidade, todas as pessoas da cidade, ou a grande maioria da cidade, estava numa expectativa. Jesus está chegando. Diga glória a Deus. Então ele reúne os seus discípulos e diz assim: eu estou partindo para o Pai, mas não vai demorar muito. Fiquem na expectativa de algo grande. Jesus é poderoso para gerar expectativa, amém? E é maravilhoso que ele diz assim, ó: a expectativa que de mim vocês ouviram, que está baseada na palavra que eu empenhei, a promessa que o Pai enviou para vocês, amém? A maioria das pessoas tem medo de criar expectativa, sabia disso? Muitas pessoas têm medo de criar expectativa, porque dizem assim: se eu criar expectativa eu vou me frustrar. Mas o problema é que a gente cria expectativa baseada no homem, cria expectativa baseada na pessoa, e sabe que o Espírito Santo está ensinando: coloque todas as tuas expectativas na minha palavra, coloque todas as suas expectativas nas minhas promessas, porque as minhas promessas não falham. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus não falha. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Diz que é sólida como a rocha a promessa de Deus. Então criou expectativa. No capítulo 2, ele nos ensina o seguinte: não desanime, seja perseverante. Qual a atitude do segundo dia? A atitude da perseverança. Percebe que é quase um complemento. Capítulo 1, Jesus cria expectativa. Capítulo 2, Jesus diz assim, ó: vocês têm expectativa? Não pode ser por um dia, não pode ser por 2. Sustente a expectativa. Perseverem naquilo que vocês estão acreditando. Eu não vou deixá-los decepcionados. Aleluia. Capítulo 3. Capítulo 3, agora os discípulos estão entrando no templo. Foi a segunda mensagem que eu preguei na Igreja Cristã Mundial. Nós fizemos o primeiro culto 14 de maio de 2002. No dia 16 de maio de 2002, eu preguei sobre o capítulo 3 de Atos, não me esqueço. E sobre a ousadia de Pedro. Quando o homem está parado, estende a mão pedindo alguma coisa. Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa que é maior que tudo isso. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Queridos, todos nós que colocamos nossa expectativa no Senhor e perseveramos nele, temos recebido de Deus. Amém? Levante sua mão e diga: eu tenho recebido de Deus. E eu preciso compartilhar o que Deus me dá. Amém? Compartilhe o que Deus tem te dado. Compartilhe o que Deus tem te oferecido. Diga assim: a minha vida não é um depósito. Diga: a minha vida é um canal por onde a bênção de Deus passa e se multiplica. Quantos podem dizer amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Quando eu dou aquilo que Deus me deu, Deus muda a minha história. Quando eu compartilho o que eu tenho, meu irmão, eu estou me tornando um canal de Deus para que Deus continue a me abençoar ainda mais. Quantos podem dar glória a Deus? Pedro compartilha o que tem, querido, e então Deus muda a história dele. A quarta atitude: a primeira, a expectativa; a segunda, a perseverança; a terceira, a doação, a compartilhar; e a quarta, nós pregamos quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira? Deixa eu ver, quem estava aqui na quinta-feira? Meu Deus, muito pouca gente quinta-feira. Mas foi algo assim extraordinário. Aconselho você, vai na internet, está a mensagem lá. Deus vai abençoar você. Foi assim uma visitação de Deus. Palavras ousadas nos aproximam de Jesus. Quando viram os discípulos falarem ousadamente e corajosamente diante dos dilemas que estavam implicando na vida deles, meus amados,
Eles viram que eles estavam com Jesus. Levante sua mão e diga assim: Senhor, coloca palavras muito ousadas em meus lábios. Amém? Tenha boas palavras. Palavras liberam o poder sobrenatural de Deus em nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Na quarta, então, o Senhor nos ensina a termos boas palavras. Na quinta, o Senhor nos ensina a sermos verdadeiros. Confessar nossos pecados diante do Senhor. Porque quem confessa, alcança misericórdia. Diga comigo, quem confessa e deixa. Diga aí, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Eu mereço castigo, mas Deus por misericórdia diz, não vou dar. Na quinta atitude, ele está diante de Ananias e Safira, o apóstolo Pedro. E ele dá a oportunidade de que eles confessem o seu pecado. Ontem à noite foi interessante. Eu peguei alguns desenhos da Mariana. E a Mariana está indo para o mesmo caminho do Luiz, de desenhar. Assim, uns traços muito bacanas, assim, já pela idade dela. E aí eu vi um desenho em que havia um homem morrendo. Aí sabe quando você já fica meio em choque? Quem é pai vai me entender. Fiquei meio em choque. Falei, pô, minha filha... Falei, acho que ela deve ter visto algum programa violento, alguma coisa. Acho que eu estava ali assistindo algum negócio violento. E apareceu alguém morrendo. A menina está desenhando um negócio de gente morrendo, né? Aí eu perguntei, ô Mariana, mas o que é isso aqui, Mariana? Ela falou, isso aí é o Ananias morrendo, pai. Eu falei, foi da Bíblia que eu tirei essa ideia, né? Falei, menos mal, né? É o Ananias morrendo. Ó, e aqui também eu fiz a Safira morrendo depois. Glória a Deus, amém? Ananias e Safira só morreram porque não aproveitaram a oportunidade de serem verdadeiros. Pedro, a verdade é essa. Não alcançaram a misericórdia porque não foram verdadeiros. Irmãos, a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Na justiça dos homens, quem se explica, se safa, se livra. Sim ou não? Mas na justiça de Deus, quanto mais se explica, mais se complica, mais se enrola. Na justiça dos homens, se eu confesso, condenação. Mas na justiça de Deus, se eu confesso, absolvição. Seja verdadeiro com Deus. Não tente florear com Ele. Na casa do Senhor é lugar de rasgar o peito e contar a verdade. Quantos podem dizer amém? Isso vai libertar a minha vida e a sua vida, ainda que por um tempo o amargo da confissão, as dores da consequência do pecado aflijam a nossa carne. Pode doer na carne, meu irmão, mas vai liberar o nosso espírito. Jesus contou a parábola de dois homens. Ele diz, um subiu e começou a tentar enrolar Deus. E ele disse que orava assim, Senhor, graças eu te dou, porque olha, eu sou todo certinho, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu não falto o culto. E Jesus ficou de olho nele, e a Bíblia diz que tinha um outro que não conseguia nem levantar a cabeça. E que na casa do Senhor, com a cabeça baixa, batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus disse, olha, quem ficou de cabeça baixa, quem apresentou toda a sua verdade no templo, esse saiu justificado. Nada mais podia acusá-lo, nada mais podia prendê-lo, porque houve uma confissão. Esse lugar é um lugar especial, amado, sabe por quê? Porque nós podemos nos confessar. Nossa alma pode se tornar limpa. As sentenças e acusações do promotor Satanás já caiu por terra. O sinal favorável do juiz de toda a terra
está conosco. Fomos cobertos pelo sangue de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Porque somos livres da condenação do pecado. Diga glória a Deus. Entramos no capítulo de número 6. E o 6 e o 7 são a narrativa da vida de um homem. Falam da vida de Estevão, prioritariamente. Capítulo 6, verso de número 1, como você está aberto aí. Que foi a leitura de ontem, certo? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Diga glória a Deus. Olhe para mim, e a vida de Estevão vai começar a abrir algumas lições para a nossa vida. Começa a haver um grande crescimento na igreja. As tarefas começam a se tornar pesadas. O dia a dia vai cobrando e exigindo mais dos líderes da igreja. Então é necessário que agora eles façam escolhas do que fazer, não é mais possível fazer tudo. Eles precisam atender às necessidades do povo, mas precisam também continuar na comunhão com Deus, na palavra e na oração para ter o que oferecer. Muitas vezes, meu irmão, para atender tudo que a igreja demanda, se eu não tomar cuidado, o que acontece? Eu deixo de orar e deixo de ler a Bíblia. Aí não é o pecado que está me tirando da presença de Deus, mas são as coisas boas, o dia a dia que vai me tirando. Não é isso? Que vai me tirando. E aí eu venho, não tenho o que oferecer, não tenho o que entregar, o pasto murcha, o rebanho fica doente, as pessoas perdem o poder da vida cristã. Então os apóstolos dizem assim: precisamos arrumar alguém que cumpra essas tarefas, para que nós possamos ficar na palavra e na oração. E alguém sirva a mesa. Alguém sirva a mesa. Aparentemente, e aqui eu vou usar em aspas, uma tarefa, aspas, menor. Uma tarefa menor. E às vezes nós temos essa visão de que Deus nos deu uma tarefa menor. Diga para quem está ao seu lado: não existem tarefas pequenas. Existem pessoas pequenas. Uma tarefa, entre aspas, menor, executada por uma pessoa grandiosa. Uma tarefa aparentemente, desprezível, insignificante ou menor, mas executada por alguém que é grande no seu espírito. Deixa eu liberar essa palavra para a tua vida e para a tua casa hoje. Eu não sei o que Deus tem posto nas suas mãos, mas não despreze o humilde começo. Não despreze, diz a Bíblia, não despreze os humildes princípios, aleluia, porque eles vão se tornar grandes ao seu tempo. Não existem tarefas pequenas, apenas pessoas pequenas executando tarefas. Amados, toda tarefa pode ser grandiosa se aquele que executa é grandioso. Parece biblicamente que é uma tarefa menor, mas eu quero dizer, faz o que Deus colocou na tua mão conforme a tua força. Eclesiastes 9 diz: fazei tudo quanto te vier à mão conforme a tua força. Deus aqui nos faz duas lições maravilhosas. Se algumas pessoas fazem abaixo de suas forças, isso se torna uma armadilha. Algumas pessoas não dão tudo de si,
E então, meu irmão, a Bíblia diz que vem a miséria, a Bíblia diz que vem a desgraça sobre aquele que não labuta com intensidade. Está escrito. Mas existem pessoas que vão além das suas forças. E aí a gente entende Provérbios 10, 22. Olha, a riqueza de Deus não acrescenta dores. Tem gente, meu irmão, que vai além das suas forças. Tem resultado? Tem, mas é um resultado pesado e desgastante. A Bíblia diz que se você fizer tudo que tiver à mão, conforme as tuas forças, o Senhor vai te abençoar. Nesse contexto, eles entendem, precisamos de homens que sejam cheios do Espírito Santo. Diz lá o verso 3, vamos ler? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. No verso de número 2, parece pequeno, mesas, servir. Mas no verso de número 3, os apóstolos estão dizendo, nós temos uma visão de que não há tarefa pequena na igreja. A pessoa precisa ser grandiosa no que faz. Diga glória a Deus. Então ele diz no verso 4, nós vamos nos dedicar na nossa tarefa, e vocês vão se dedicar a de vocês. Verso de número 5 diz a Bíblia assim, olha lá, e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram em primeiro lugar, aí aparece o nosso herói de hoje, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Aleluia. Diga para quem está perto de você, seja um destaque positivo. Você pode ver que a ninguém eles descrevem as qualidades, mas de Estevão eles assim, esse moço tem algo diferente. O currículo dele sobressai os demais, diga amém. A atitude dele sobressai os demais. Ele é uma pessoa diferenciada. Deus quer fazer a diferença na sua vida, diga glória a Deus. Quando você lê o livro de Daniel, por exemplo, Daniel é um livro de diferença. Diga comigo, Daniel é um livro de diferença. A Bíblia diz que eles foram diferentes no comer, diferente no falar, diferente no comportamento, diferente na adoração. E aqueles que foram diferentes, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 4 jovens, eles foram diferenciados e abençoados por isso. Malaquias 3:18 diz, olha lá, o texto diz que o Senhor fará a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Quantos podem dizer amém? Quem está me entendendo? O negócio fazendo barulho aqui. Não vai explodir nada não, né? Diga glória a Deus. Olhe para mim. Esse moço é diferenciado no que faz e no que realiza. É Estevão. Tarefa, aspas, menor, porém, com uma atitude grandiosa e alguém cheio do Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado, se você for cheio do Espírito Santo, vai ter diferença na sua vida. Então ele é separado para servir as mesas. Tarefa que o homem julga menor, mas é a tarefa que Deus deu para ele e aonde Deus vai honrar ele. Naquilo que Deus te deu, receba isso, é onde Deus vai te honrar, onde Deus vai te abençoar, onde Deus vai te levantar. Não tem tarefa pequena, só gente pequena. Verso de número 8 do mesmo capítulo 6, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, diga amém. Amados, faça mais do que lhe é esperado, vá além do que estão esperando de você. A Bíblia chama de servo inútil quem faz só o que se espera, mas o servo de Deus é aquele que vai além, diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga, o servo de Deus é o que vai além. Faça além do esperado. Deram para ele o seguinte, sua tarefa é atender as necessidades,
servir a mesa. Ele atendia as necessidades, mas diz que Deus já operava milagre. Ele ia atender uma viúva lá, levar o pão para ela estava com fome, ela precisava de uma ajuda, mas ele via que ela estava doente. Aí ele punha a mão sobre ela: seja curada em nome de Jesus. Ela recebia o pão, ela recebia ajuda, mas ela era curada. Aí ele ia na outra visita e estava alguém lá necessitado de alguma coisa, mas ele dizia: como está a sua família, como está a sua casa, o que está acontecendo? As pessoas contavam para ele, eles: vamos orar juntos. Ele orava pelas pessoas e o poder de Deus entrava. Irmãos, disseram para ele que ele tinha só que servir a mesa, mas amados, ele estava ministrando no poder de Deus. Deixa eu dizer, talvez colocaram você para dar uma aula, você para fazer compra, você para administrar o CNPJ da empresa, mas sabe o que Deus está dizendo para você? Coloque o meu poder lá, ore pelas pessoas ali, declare um milagre e eu vou começar a realizar coisas extraordinárias. De repente, meu irmão, o gesto de atendimento de Estevão se torna o quê? Um palco para os milagres de Deus. Aleluia. Será que Deus pode transformar aquele departamento de engenharia num lugar de milagres? Quem está me entendendo? Será que Deus pode transformar aquela sala de aula num lugar de milagres? Será que Deus pode transformar aquele lugar de manutenção num lugar de milagres? Eu acho que pode. Eu creio que pode. De repente aquele homem está fazendo mais do que o esperado. Aí veja comigo o verso de número 10. É muito tremendo. Olha só. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha para mim. Você entendeu bem o que os apóstolos propuseram? Entendeu? Olha, nós vamos estar aqui pregando, falando, ministrando, firmando a doutrina da fé. O Estevão vai estar com outro grupo aqui, servindo a mesa. E de repente, o que acontece? Estevão, que era posto para servir a mesa, está fazendo o quê? Ministrando como os apóstolos. Captou a ideia? Olha onde muita gente se perde na vida cristã. Nós vamos ficar aqui ministrando. Vocês vão ficar aqui servindo a mesa. Aí o cara vem para cá. Queria tanto estar lá. Pastor Pedro não reconheceu o meu valor. Acontece na igreja. Acontece no trabalho, é ou não é? Olha lá. Formaram um grupo para o projeto novo da empresa lá. Largaram aqui. Deixa. Queria tanto estar lá. O que aconteceu com o Estevão? Estevão, seu lugar é aqui. É? Glória a Deus. O que é para fazer? Põe a mesa. Recebe um milagre aqui também, não é só a mesa não. Opa, não, vou te explicar aqui a Bíblia agora. Não vim aqui só trazer a feira para você não. Eu vim aqui trazer a palavra. Milagre começou a acontecer naturalmente. Diga comigo, naturalmente. O que foi acontecendo com Pedro? Com Estevão? Quando ele viu, ele estava no lugar que aparentemente não era para ele, que no primeiro momento não estava ali a favor dele. Escuta o que eu vou dizer para você nessa manhã. Faça o que Deus tem colocado nas suas mãos. Deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te usar, porque Deus sabe onde te pôr, Deus sabe onde te colocar, Deus sabe como te honrar, Deus sabe como te exaltar, Deus sabe te pôr no lugar certo, na hora certa, Deus sabe abençoar a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor. Diga glória a Deus. Deus sabe como fazer, Deus sabe como agir. Amém? Diga comigo, naturalmente.
Quando ele viu, ele já não era diácono, era apóstolo. Claro que Estevão não estava ocupado com o negócio de cargo, ele estava desempenhando o que Deus tinha dado para ele. É assim na sua vida, querido. Eu não sei onde Deus te pôs, eu não sei o que Deus te deu para fazer, mas eu sei que se você, meu amado, der liberdade ao Espírito Santo, se você deixar Deus te encher, te fortalecer, você não vai ficar no lugar que você está, não. Você vai para o lugar que Deus planejou, o lugar que Deus estabeleceu. O seu devido lugar está garantido, guardado e seguro pelo Deus Todo-Poderoso. Sua vida pode passar por alguns momentos em que as pessoas dizem assim, se perdeu no caminho. Não, meu irmão, Israel era assim, deu volta no deserto, mas chegou no lugar certo, na promessa, na herança, no lugar que Deus tinha para ele. Simplesmente deixa o rio de Deus te levar. Segura na mão de quem está ao seu lado e diga assim, deixa o rio de Deus te levar. E uma vez lá, diz o verso 15, começaram a olhar para ele. E viram que o seu aspecto não era natural. Começaram a olhar para ele, meu irmão. E o rosto dele brilhava como o rosto de anjo. Deixa eu dizer para ti. O Senhor vai mostrar a verdade espiritual da sua vida. Isso vai transparecer. Quem olhava para Estevão não via um homem, via um anjo. Quem olhava para ele dizia assim, não, tem um brilho diferente na vida dele, tem um aspecto diferente no seu rosto. Diga glória a Deus, querido, porque o Senhor ele está nesse lugar. Estevão é um homem de atitude. As atitudes que ele está aplicando estão mudando a vida dele. A sua atitude está mudando tudo na história de Estevão. E quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para continuar insistindo, eu tenho certeza que foi para isso, de que as suas atitudes, meu amado, estão renovando sua vida. Estava meditando em casa agora pela manhã, e o Espírito Santo falou algo no meu coração, que eu gostaria que você talvez até anotasse. Quem assume novos hábitos, tem a oportunidade de recriar a própria vida. Quem sabe você que veio aqui hoje querendo reconstruir a sua vida, recriar a sua vida. Quem assume novos hábitos, tem a capacidade de recriar a sua vida. Eu me lembro quando minha família se converteu, nós mudamos nossos hábitos. E com aquilo nós recriamos a nossa vida. Quando eu assumo hábitos renovados, eu estou recriando a minha vida. Quem sabe você entrou aqui com o desejo de começar uma vida nova. E Deus está dizendo, reveja seus hábitos. Reorganize suas atitudes. Reveja suas posturas. Quem assume novos hábitos tem a oportunidade de recriar a própria vida. Hoje o Espírito Santo está dizendo, você pode ser um Estevão. Você pode recriar a sua própria vida a partir do ponto em que você está. Posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um glória a Deus por isso? A Bíblia diz, meus amados, que isso despertou fúria. Diga comigo, fúria. Diga assim comigo, toda mudança trará alguma reprovação. As pessoas não vão aceitar a sua nova atitude, não vão aceitar a sua nova postura, mas eu quero dizer, persevere, porque tem uma recompensa especial para a sua vida. Quando Estevão assume essa postura, ele se destaca, e destacar-se muitas vezes é problema, porque as pessoas começam a te olhar com um olhar diferenciado. Naquela hora em que Estevão está ali, se destacando pela sua pregação, pela sua sabedoria, pelo Espírito que está operando nele, porque transparece o espiritual, e todas as vezes que transparecer o espiritual, prepare-se para ser incompreendido. Amém? Quando você age de forma espiritual, a incompreensão começa a tomar conta de algumas pessoas à sua volta.
Paulo escreve dizendo assim: olha, o espiritual não é compreendido pelo natural. O homem espiritual será sempre questionado pelo homem natural. O homem espiritual nunca será entendido, compreendido pelo homem natural. Ou seja, você vai sofrer essa discriminação. Quem está me entendendo? Mas aí a Bíblia diz, meus amados, que ele começa um longo discurso contando toda a história de Israel. E como em toda a história de Israel, as verdades muitas vezes foram desprezadas. As atitudes dos eleitos de Deus foram questionadas. E às vezes você está assim, vivendo na presença de Deus, sendo questionado. Mas fica firme, Deus vai lhe honrar. Ao final, ele me deixa algumas lições e eu termino com essas 3. No verso de número 54, diz assim, do capítulo 7, para a gente fechar o nosso livro de hoje. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Assumir uma posição com Deus muitas vezes trará para a minha vida e para a sua vida questões que vão parecer assim um prejuízo. Quem está me entendendo? Mas ouça só como Estevão reage à oposição. Levante a sua mão e diga: Deus, me prepare para vencer as oposições, porque eu estou assumindo uma nova postura de vida. Por causa da sua nova postura de vida, normalmente são criados adversários, inimigos. Amém? Eu posso dizer que já vivi na pele isso, gente fervendo no coração e rangendo o dente por causa daquilo que eu pregava. A resistência da carne é grande. E uma vez uma pessoa veio e falou assim: você mudou. Eu falei: ainda bem. Porque quando eu era menino, fazia, pensava e falava coisas de menino. Mas a maturidade tem que vir e eu tenho que deixar as coisas de menino para trás e assumir as coisas de homem. Mudar é parte da nossa vida. Quantos podem dizer amém? Mudar é parte do plano de Deus para nós. Uma mudança, uma transformação. A Bíblia diz que estarmos com Deus promove transformações. Amém? Irmão, a questão não é quem nós somos, mas quem nós podemos ser em Cristo Jesus. A Bíblia diz que diante do Senhor somos transformados de glória em glória, como em um espelho. Aparentemente surgirão mudanças em nossa vida. Eu estou sedento por mudanças. Estevão era só um homem solidário, enquanto Estevão era só um servidor de mesas, enquanto ele era só um apoiador de viúvas, enquanto ele era só uma pessoa generosa, ninguém criou problema com ele. Mas quando ele diz: não, a missão que Deus me deu é grande, é maior, é mais poderosa, ele despertou a adversidade e a animosidade contra ele. Mas ele me deixa 3 lições poderosas aqui no final do capítulo de número 7. No verso de número 56, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Diante de vocês eu não tiro os olhos de Jesus. Ele estava diante de uma multidão enfurecida, segurando pedras e prontos para matá-lo. Mas ele disse assim:
mesmo havendo armas apontadas contra mim, mesmo havendo ira dirigida à minha alma, eu não tiro os meus olhos do céu aberto, nem do rei que se assenta ao trono. Diga para quem está ao seu lado: continue olhando para Jesus. Ele não tira os olhos. Ele não olha para as pedras, ele não olha para a fúria, ele não olha para o inimigo. Ele continua dizendo: eu estou levantando os meus olhos, eu vejo Jesus em pé à direita do trono de Deus, e o céu aberto sobre a minha vida. Ele sabe que vai morrer, ele sabe que ali acaba a sua trajetória, ele sabe que é o fim para ele, mas ele diz assim: nem anteface a morte eu tiro os meus olhos do Senhor. Verso de número, oh Jesus, 59. E apedrejaram a Estevão. Uma chuva de pedras pesadas, violentas, vem contra ele. E apedrejaram Estevão. E qual era a sua atitude a cada pedra que chegava? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebendo as pedradas da vida, ele dizia: Senhor, eu continuo chamando pelo teu nome. Ele continua em oração. Diga para quem está ao seu lado: nunca tire os olhos de Jesus. Diga: nunca pare de orar. Que a oração seja a última coisa que você faça na sua vida. Que a oração seja a última coisa que você realize na sua vida. Ele diz: Senhor, eu entrego o meu espírito, eu estou pronto. Ele ainda está falando com Deus. Ele não está dizendo: ai que pedra, ai para com isso, ai por que disso? Ele está dizendo: Senhor, eu estou pronto. Quem sabe essa semana as pedradas da vida foram direcionadas, e eu quero que você faça o seguinte: levanta os olhos e veja quem está no trono, e comece a dizer: Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor em um dia, e ela continua na tua mão. Que a vida nos agride. Às vezes não é uma pedra, mas agride. Mas ele está dizendo: eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Verso de número 60. E a gente fecha o capítulo. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz. Qual seria a sua última palavra? Vamos ler? Vamos ler? Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Diga comigo: perdoar não diz respeito a quem atirou a pedra. Perdoar diz respeito a quem foi apedrejado. Perdão não diz respeito a quem cometeu o ato falho, o erro, a ofensa, a agressão. Perdão diz respeito a quem foi vítima, agredido, ferido, apedrejado. Senhor, porque o perdão não é favorável a quem o recebe, o perdão é favorável a quem o doa. Diga comigo: perdoar é jogar o lixo fora, é se livrar de mau cheiro na alma, gente. É manter-se livre e limpo. O perdão não tem a ver com quem errou. O perdão tem a ver com quem sofreu. Sabe por quê? Porque quem sofreu está dizendo assim: ó, eu não quero carregar nenhum tipo de mágoa, de lixo na minha alma. Eu vou pôr o lixo fora. Diga glória a Deus. E como Jesus, ele diz:
Senhor, condena eles não. Eu quero chegar limpo no céu. A Bíblia diz que ele não morreu. A Bíblia diz que ele adormeceu. Jesus sempre trata a morte como um sono. Jesus vai à casa de Jairo, a menina está morta, mas Jesus diz que ela dorme. Estevão é condenado à morte, mas a Bíblia diz que ele adormece. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios 15, falando a respeito da morte, ele diz: na verdade, nem todos nós dormiremos, mas os que morreram em Cristo serão despertados ante a trombeta do último dia. Por isso Jesus disse: quem crê em mim não verá a morte, mas já passou da morte para a vida. Nós apenas adormecemos, esperando que o Senhor nos desperte para viver eternamente com Ele. Sabe qual era a visão de Estevão então? Que essa vida é muito passageira. Viva ela, querido, buscando o céu, olhando para Ele, se preparando para Ele. Tenha atitudes que lhe preparam para Deus, e a sua vida vai ser completamente abençoada. Quantos podem dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir a Deus? Você pode glorificar ao Senhor? Você pode dar glória a Deus onde você está? Que o Espírito Santo renove a nossa vida hoje. Glorifique a Ele aí onde você está. Aleluia! Como é bom servir ao Senhor em espírito e em verdade. A Deus seja glória e louvor. Dá glória a Deus, querido. Fiquemos todos de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Ó meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, aqui estamos nós em Tua presença neste dia, para rever os nossos hábitos espirituais e encontrar diante do Senhor um novo tempo e uma nova vida, para que então o Teu nome seja em tudo glorificado. Senhor, mais uma vez nos unimos aqui hoje, nos apresentamos diante do Senhor em adoração, pedimos a Ti, ó Deus amado e poderoso, que venha derramar sobre nós, ó Pai, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu poder. Pai, pedimos a Ti, ó Senhor, que venha nos sustentar, para termos uma vida de atitudes que nos permitam alcançar o céu, chegar bem, chegar na Tua presença mudados, transformados e abençoados. Pai, em nome do Senhor Jesus, é a minha oração, que hoje aqui nesta igreja, vidas possam nascer de novo e serem completamente abençoadas, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim: meu Deus, nestes dias, renova a minha atitude e restaura a minha fé. Diga glória a Deus. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Que Deus abençoe.